Pensou que acabou? Pensou que acabaram-se os vídeos da Bienal? O escambau que acabou! Oi, pessoal lindo e maravilhoso, tudo bem com vocês? José Maia de Oliveira aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos. Favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto a updates de nossos conteúdos. Faz aquele uhul, festa por demais. Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e... Juro, gente, juro por tudo que é mais sagrado, pelo Deus que tá lá no céu, que esse é o último volume de vídeos da Bienal. Então, é pra glorificar de Pedres! Vamos bora girar, pessoal. Girando. Bom, roda gigante funcionando, apenas para testes. Eu estou enfrentando essa filinha aqui considerável para que eu possa ter a mesma experiência imersiva que todos esses sobre essa leitura nas alturas que a gente vai estar fazendo aqui. Não dá para ver muita coisa, é muito mais interessante andar aqui durante a noite, só que durante a noite isso daqui fervilha de gente. Aí eu estou aproveitando o dia, aproveitando que tem pouca gente, para que a gente veja tudo pequenininho de lá de cima e a gente veja tudo na altura normal, como tem que ser, no tamanho normal, como tem que ser, quando a gente passar por baixo. Não é uma das maiores rodas gigantes, não é tão grande quanto, por exemplo, a Rio Star, que é a maior da América Latina, mas só a imersibilidade literária que a gente vai ter já vale muito a pena para o passeio. Muito bem, gente, agora chegou a hora da gente conhecer um pouquinho do que é esse projeto da Bienal do Livro em parceria com a Companhia Energética do Rio de Janeiro, a Light, que é leitura nas alturas. Qual vai ser a experiência imersiva que nós teremos aqui? Isso você vai descobrir vindo comigo. Então, preparar, apontar, fogo. Eu tô subindo junto com uma garotada muito maneira que tá comigo. Eu tô aqui no jacarezinho, Tim Warnes, o jacarezinho perigoso. Só que não é tão perigoso assim. Como também não tá sendo perigoso, eu tá encarando essa altura junto com a garotada que tá aqui comigo. Neste momento, parado nas alturas, olhando tudo pequenininho lá embaixo, numa roda gigante absolutamente imersiva e ao mesmo tempo segura. Vale a pena vocês aproveitarem, aí eu vou fazer um apanhado aqui de quem está comigo, inclusive uma bailarina que vai estar no Bolshoi, não é isso? E mais duas belas criaturas. Ah, eu tô bem acompanhado. E você avista todo o Rio Centro. Não dá para fazer um 360, até porque o único olho que eu tenho atrás eu não enxergo. Abafa o caso. Mas então, de qualquer maneira, aqui, interessante. A gaiola aqui decorada e o alto-falante falando quem é o personagem. Bem legal, né? Bem legal. Emocionante, não bate tanto friozinho na barriga, até porque eu já tô acostumado com esse tipo de coisa. Mas aqui tá dando para ver o Rio Centro, alguns pontos interessantes do Rio de Janeiro, como que tá a Bienal, lotada de gente, cheia de carro, e com o pessoal aqui se divertindo e viajando através das letras. Gente, esse pessoal com um apitinho na boca me ama de paixão. Não entendi patavina nenhuma, mas muito obrigado mesmo assim. Quer dizer, não entendi foi nada. Ei! Gente, esse lugar é muito curioso. Eu tive realmente curiosidade de saber o que tem aqui. E aqui, Mr. M, olha que fantástico. Não te leva pra lugar nenhum.
Aqui nós temos educação voltada para as crianças. Aqui elas discernem um pouco do que elas podem aprender de geometria espacial. Aqui a gente tem um projeto muito interessante para acolher as pessoas que têm dificuldade visual, pessoas que têm limitação visual. Isso engloba desde o braille, ali tem uma máquina de braille, passando aqui pelo caderno ampliado, os livros de atividades também em ampliação e o uso do Soroban. O Soroban que não serve apenas para quem não enxerga, como também ele vai ser muito útil para aquelas pessoas que têm dificuldade no cálculo, para quem tem descalculia. Isso aqui é excelente. Quem vai falar sobre esse projeto aqui da Prefeitura de Angra dos Reis, que está englobando uma galera muito boa, não somente Paraty, mas também outros municípios da Costa Verde, é Kelly Caroline Rosa. Complemente. Olá. Nós somos do Centro de Apoio Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual do município de Angra dos Reis, e a nossa parceria com o MEC nos permite atender toda a Costa Verde. Então estamos presentes em Paraty, Itaguaí, Mangaratiba, Rio Claro, com a adaptação, transcrição e ampliação dos materiais para atender os estudantes com deficiência visual, cegueira ou baixa visão. Estamos aqui na Bienal do Rio de 2025 com o objetivo de divulgar e ampliar esse trabalho. Tem outras coisas mais aqui também, tem algumas atividades para crianças, como por exemplo, deixa eu colocar aqui em foco, joguinhos de montar, né? Quem é que pode falar sobre aqui comigo? Quem é que pode falar sobre os outros nichos aqui? Que projeto é aquele que vocês estão fazendo? São atividades aqui para crianças, tanto aqui como acolá? Os projetos aqui, a ideia é a gente mostrar os trabalhos pedagógicos realizados pela Secretaria. Então aqui nós temos algumas ferramentas e trabalhos da deficiência visual, né, pelo CAR. Depois nós temos uma mesa com os programas que apresentam as atividades do PAIC, que é o Programa Pedagógico de Alfabetização na Idade Certa, e depois nós temos o Mind Lab, que é um projeto introduzido pela Secretaria também para a Educação, que são atividades de raciocínio lógico e desenvolvimento para as crianças, né? Então nós temos esses espaços todos aqui dentro do estande, fora as atividades que são realizadas através de atividades lúdicas, conversas e diálogos entre os profissionais. Palestras, né? Palestras dos interessados que estão aqui hoje na Bienal. Também atividade para criança. O que não falta aqui na Bienal são atividades para criança. Eu estava dando até aqui a ideia, tudo bem, o Soroban está sendo voltado a quem tem limitação visual, mas pode ser utilizado para quem tem descalculia e também para aqueles alunos que apresentam dificuldades com relação a cálculo do ponto de vista de limitação do raciocínio lógico. Essa ferramenta, na verdade, o que acontece? Ela é uma ferramenta utilizada para cálculos, né? E ela não foi criada inicialmente com o objetivo da deficiência visual. Isso foi uma adaptação realizada aqui no Brasil por um professor brasileiro, onde ele introduziu um material no fundo da ferramenta Soroban para que as contas, ao serem direcionadas à régua central, não deslizem, para que a pessoa com deficiência visual possa manipular ela de uma forma mais adequada. Claro que, apesar de ser uma ferramenta utilizada em outros sistemas, não só na deficiência visual, ela se mostra fundamental no aprendizado da matemática e na realização de cálculos pelo seu próprio processo de manipulação. Como ele é totalmente tátil nesse processo, os alunos, através de pequenas marcações e a questão das ordens e classes, ele consegue se orientar para realizar os cálculos. Claro que não é uma calculadora. Os cálculos precisam ser feitos mentalmente, mas ela auxilia nesse processo de registro e na formulação e resolução deles. E aqui tem uma outra situação relativa a um livro, que esse livro é muito interessante no que diz respeito a mostrar quem é a pessoa de epiderme negra, qual é a textura da sua pele, a vestimenta que ela usa, quais são os tipos diferentes de cabelo, e também fala-se sobre o que a gente chama de ancestralidade. Na verdade, a nossa ancestralidade é indígena. Os negros vieram depois, mas aqui a pessoa que é cega tem ideia de como que é a feição de um indivíduo negroide, não é? O que acontece com essa obra é que ela foi adaptada para que a ideia original dela, que são a mudança dos penteados, ficasse de forma destacada e perceptível pelas pessoas com deficiência visual. Então, os materiais são diferentes de acordo com as páginas e os penteados, e assim a percepção tátil, através da textura, ela consegue ficar destacada e diferenciada, porque essa é a ideia original da autora. Essas obras podem ser e devem ser adaptadas, mas sem nunca alterar a originalidade do autor ou da autora, né? Então,
Tá aqui um pouquinho dos projetos sociais, das atividades para as crianças, tudo aqui que é desempenhado pela Prefeitura de Angra dos Reis. Jonas Figueiredo, muito obrigado. Obrigado, gente. Venham para a Bienal. Kelly Caroline, muito obrigado. Aqui é a nossa Bienal, nosso estande da Prefeitura de Angra dos Reis. Valeu! Neuroescola, algo que vai muito além de tão somente passar uma e outra informação aleatória para o aluno poder aprender, ou pelo menos tentar aprender. Esse é o mote de educação aqui, uma educação transformadora, inovadora, de André Nascimento, ele que é lá de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Então, vim lá de Teófilo Otoni, de Minas Gerais, sou professor desde 2005. Professor De língua portuguesa no meu estado de Minas Gerais, sou professor efetivo lá. português e inglês? Português e inglês. Isso. E aí, em 2016, pela WAK Editora, eu publiquei o livro Neuroescola, tá? Os Novos Rumos da Educação, para falar de uma educação inovadora, né? De uma educação que vai além do conteudismo. Ela fala sobre a arte, como que os alunos podem aprender se emocionando com música, neurociência. Com a própria literatura, com as poesias. A própria literatura, tem aqui a poesia, né? O ideal aqui é fazer com que o aluno se emocione e se reconheça no processo da aprendizagem. Ai, cara, esse foi meu TCC, cara. Meu TCC na faculdade foi falando de literatura de cordel e conhecimento de matemática. Aí, ó, show de bola. Tá vendo que a literatura e a matemática aí se encontrando, porque hoje em dia a gente precisa abrir a cabeça, expandir, para poder entender que a educação ela vai além do conteudismo de somente passar informações. Não, a gente pode colocar o aluno como centro, o aluno como pesquisador, o aluno como protagonista e o aluno entendendo que ele faz parte do processo de aprendizagem. Então tá aqui, Neuroescola, os novos rumos da educação de André Nascimento e sua viagem mnemônica ao longo do conhecimento. Muito obrigado. Beleza, valeu, tudo bom de pai. Valeu. Valeu! Olha quem eu estou reencontrando aqui, galera. Esse livro é muito engraçado. Eu recomendo que vocês leiam, porque é uma literatura que vai fazer você sorrir, vai fazer você desestressar. É o relançamento A Sorte do Meu Azar, de Márcia Rubim. Fala um pouquinho sobre o livro. Olá, eu me chamo Márcia Rubim, sou autora da Sorte do Meu Azar e outros títulos aqui na Qualis Editora. Mas esse livro, ele trata de uma personagem que é muito engraçada. Ela se acha azarada, e é mesmo. Não, eu dou sorte. Dá azar! Dou sorte. Dá azar! Só que ela tem uma mãe muito louca, que quando ela faz alguma besteira, ela dá um presente para a filha. E num dia ela dá um presente que é esse maneco. A partir do momento que ela ganha esse gato, a vida dela parece que muda. E ela ganha uma viagem maravilhosa para ir pro Caribe, com tudo pago no navio. Só que quando ela chega nesse navio, as coisas vão ficando muito estranhas. Fora que ela vai ficar dividida entre dois crushes que vão disputá-la. Mas é uma história que vocês vão rir do início ao fim. E assim, super recomendo, gente. Se vocês puderem conhecer, eu vou adorar. Com certeza. Conheçam A Sorte do Meu Azar, de Márcia Rubim. Muito obrigado. Obrigada. Valeu! Obra de arte aqui é o que não falta, principalmente histórias em quadrinhos. Afinal de contas, eu estou aqui nos corredores que são específicos para isso. E olha quem está comigo aqui, é a sua primeira Bienal, né? Camis Draws. Minha primeira Bienal, eu vim lá do interior de São Paulo, mas toda a minha família é nordestina. Aí eu vim com a Açucena, que é minha primeira personagem, né? Que é homenagem para minha família, para o meu avô, porque eu acredito que a cultura brasileira é muito rica e a gente pode criar muita coisa baseado nisso. Então tá aqui para vocês um pouquinho do projeto Açucena por Camis Draws. Muito obrigado. Vem. Valeu! Aqui nós temos Aurora Sol Assurgente. Uma Roma fantasia com uma pegadinha sáfica de Rafaela Regina. Comenta um pouco sobre. Eu sou a Rafa, autora de Aurora Sol Assurgente. É um livro que conta muito sobre magia, maldição, especialmente sobre jornada de autodescoberta, focado em protagonismo gordo e neurodivergente. Qual é a dos dois? Quem é o antagonista? Quem é o protagonista? O que está rolando no âmago, no cerne desse livro?
Essa é a protagonista, Aurora. Ela tem habilidades mágicas, mas ela é amaldiçoada. Então ela passa a vida dela inteira sem olhar nos olhos das outras pessoas. Por causa dessa maldição, o pai dela tem um emprego que eles na cidade toda hora, até que ela chega em uma nova e conhece a Pietra, uma menina rica, famosa, que esconde um segredo. Ela também tem habilidades mágicas. A Aurora descobre isso por acidente, elas acabam se aproximando e aí começa a nossa jornada. Então tá aí pra vocês, Aurora, Sol Assurgente de Rafaela Regina. Muito obrigado. Obrigada. Vocês são mais importantes que o Lázaro Ramos, do que Pedro Pacífico e Carla Madeira. Vocês são mais importantes do que eles. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Aqui nós temos uma fantasia com uma pegada bastante Disney World, que ela estava destacando aqui, colocando os personagens de histórias clássicas dentro de uma temática eminentemente brasileira. Aqui está Entre Deusas e Ruínas, de Amanda Abdias. Comente sobre. Olá, essa aqui é Entre Deusas e Ruínas, conta a história da Lucília. Ela é filha de uma bruxa que foi amaldiçoada e ela precisa buscar cura para a mãe dela. A mãe dela parte de uma profecia que é importante que ela esteja viva, então a Lucília sai em busca dessa cura, junto com alguns seres diferentes, que é uma gnoma rabugenta, um elfo que se acha bonitão, um bucaneiro que diz que já desbravou o mundo, mas que na verdade não sabe nada. Se passa num ambiente com folclore misturado com fadas e elfos, então a gente vê um elfo comendo cuscuz com carne assada, ele é apaixonado por uma caipora, e é uma pegada bem mais, apesar de ser medieval, tem uma pegada mais do cotidiano, uma linguagem mais leve e... Tem nordestino na história? Cara, tem nordestino na história também? Olha, como é um mundo criado, os lugares são inspirados em lugares do Brasil. Meu Pedacinho de Chão, cara, lembra aquela novela Meu Pedacinho de Chão? Sim, incluindo lugares do Nordeste, do sul do país e do Vale do Paraíba, que é de onde eu sou. Então tem várias referências desses lugares, além das comidas típicas, da fauna e da flora que também é inspirado no nosso país. Então tá aqui para vocês, Entre Deusas e Ruínas, de Amanda Abdias, se destacando muito mais do que qualquer subcelebridade. Muito obrigado. Obrigada. Valeu! Você vai brilhar, Saori. Vamos lá. Nossa, dona Saori. Calma, fica tranquila que qualquer coisa vem o meteoro de Pégaso e vai em cima do inimigo. Me dê sua força, Pegasus! Você gosta de cultura japonesa? Poxa, eu cresci assistindo Jaspion, cresci assistindo Shenzman, cresci assistindo o Mistério de Igreja Evangélica que a princesa Kyusa falava, berebecan catabanta, berebecan catabanta, berebecan catabanta, que caralho! Beribecan catabanda, beribecan catabanda, beribecan catabanda, beribecan catabanda. Eu viajei agora, cara. E Otaku? Ama quem? Ele ama os Cavaleiros do Zodíaco, ele ama Changeman, Jaspion, Yu Yu Hakusho. Ele parece que passeia em todas as culturas de animes e mangás japoneses, não é isso? Beatriz Mizaki. É, isso mesmo. Esse livro, ele traz essa temática de um homem que é ficcionado pela cultura japonesa e uma moça que é descendente e ela questiona se esse amor por ela é por conta disso ou não. Oi, gente! Eu sou a Lindinha e eu tô muito feliz de estar aqui no Quem Dubla! E aí ele vai trazer elementos da cultura pop japonesa e da literatura japonesa também. Inclusive elementos bastante atuais, né? Ele vai ficar dentro da cultura japonesa ou ele vai fazer um passeio em todas as culturas orientais? Mais pra cultura japonesa, inclusive atuais. Então, tá aqui pra vocês. E Otaku ama. Ama quem? Você vai saber através das letras de Beatriz Mizaki. Muito obrigado. Obrigada. Valeu! Rapidinho, rapidaço, colocando aqui em foco, socorro, eu penso, tirinhas para cabeças barulhentas, um compilado de tudo aquilo que já descobriu a ciência, a psicologia, a neurociência, a respeito de como a gente lidar com esse mundo bastante turbulento, tão turbulento quanto a própria Bienal. Lara Rojas, fala um pouquinho sobre. O meu livro é um livro voltado para todo mundo que sente aqueles sentimentos que a gente chama de impopulares, que as pessoas têm medo, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. As pessoas têm medo de assumir que sentem, mas sentem. Temos inveja, temos os ciúmes, temos a raiva, temos o orgulho, sentimentos difíceis, mas que estão ali no meio da gente. E eu tô aqui para desmistificar eles. Então tá aqui, socorro, eu penso, o compilado de Lara Rojas. Muito obrigado.
Obrigada. Valeu! Valeu! Gente, a gente vai falar sobre melasmas sem mistérios. O que são eles e como que vocês podem fazer as curas, os tratamentos, toda a profilaxia para que você não grace dos males que podem aparecer muitos piores depois. Pode ser que aquela manchinha seja apenas uma manchinha, mas na verdade esconde um melanoma que pode se tornar muito sério. E aqui eu parafraseio aquele áudio lá do Pedro Bial que fala para usarmos filtro solar. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. E quais são os mistérios e os segredos para que você use adequadamente os filtros solares nos fatores de proteção corretos? Quem vai falar sobre é Fabiola Bordan, de Erechim, Rio Grande do Sul, egressa da Universidade Federal de Passo Fundo e laboradora no Hospital dos Servidores do Estado, no setor de dermatologia. Essa menina fez da dermatologia um sacerdócio. Então, na verdade, eu tô com 2 livros aqui, um sobre proteção solar, que é a básico da dermatologia, que é pra gente cuidar da pele todos os dias, onde eu falo mais especificamente do protetor para criança, para quem tem mancha, para quem faz atividade física, proteção solar de roupas, de outras coisas, porque a proteção solar pode ser não só com filtro solar. E o segundo livro é de melasma, que ele é uma doença um pouco mais estética, mas ele é uma doença inflamatória em que a gente ainda não tem cura, que leva muitas manchas no rosto, principalmente de mulheres, mas em homens também, que mexe muito com a autoestima. A gente já tem estudos que demonstram que o paciente que tem melasma é um paciente que pode sofrer mais de depressão, mais de ansiedade, porque a mancha da pele normalmente ela é visível. E tudo que é visível mexe muito com a nossa autoestima, e eu fiz esses livros para que pacientes entendam mais de suas doenças, entendam mais de como cuidar da pele de uma maneira mais prática no dia a dia, sem muita firula, porque a verdade é que hoje em dia a gente tem muita informação por aí, mas nem sempre essa informação ela é a mais adequada. E por que não médicos, né? Porque isso aqui é um manual e inclusive é de fácil entendimento, porque ele é bem tagueado, ele é muito bem diagramado, é ricamente, deixa eu mostrar, isso, deu foco aqui, ilustrado, serve tanto para pacientes como também para médicos. Qualquer um pode lançar a mão do seu conhecimento? Eu acho que sim. São questões realmente de ajuda do dia a dia do paciente, que a gente ouve muito de dúvidas no consultório. Foram essas dúvidas que eu trouxe para os livros. Então é algo bem prático para deixar todo mundo mais confortável na melhor maneira de cuidar da pele. Então tá aqui, Melasmas sem mistérios e os segredos da proteção solar por Fabiola Bordan. Muito obrigado. Obrigada a você. Uma boa Bienal. Valeu! O Rugido do Leão, Até os Confins da Terra. 2 romances que geraram a trilogia com a Missão Paraguai. E também temos Salvo da Graça, Até o Último Ribeirinho, Cartas de um Bom Pai, A Última Dança, Oceano de Amor. São romances cristãos, são romance-fantasias, aqui nas penas de Rebeca Samuel de Carvalho. Fala um pouquinho sobre os seus trabalhos. Boa tarde, eu sou a Rebeca Samuel, tenho 23 anos, sou autora de ficção cristã. É um subgênero de ficção, mas que no meio da narrativa vão ter princípios e valores cristãos. Então estou aqui com meus 10 títulos, expondo, apresentando o meu trabalho. Como ele diz, tem fantasia, tem romance, tem drama, todos com uma mensagem especial para abençoar a sua vida no meio da leitura. Então, tá aqui para vocês um pouquinho de histórias e como tem histórias essa menina aqui para contar. Algumas delas, inclusive, calcadas em passagens da Bíblia que você transformou-as em romance? Sim. Esse daqui, por exemplo, ele vai se espelhar na história da Rainha Esther da Bíblia. Então vai trazer um pouco de suspense, de aventura. Vai contar a história de uma menina que também se chama Esther. E ela quer muito descobrir qual a missão da vida dela, por que ela nasceu. E de repente ela vai parar num reino que nunca ouviu falar em Jesus. Então esse livro vai contar a história da Esther, cumprindo a missão de apresentar Jesus para esse povo. Um exemplo, todos os outros também têm essa mesma pegada? Tem a mesma pegada, todos com um viés de ficção cristã. Cara, eu entrevistei em 2021 a Sara Guzella. Ela começou falando só comigo, hoje ela está palestrando na Shell, ela está rodando para lá e para cá, vendendo os livros dela. Olha, tem quem aprendesse com ela. Sim, a Sara é idealizadora da FEFIC, que é a Feira de Ficção Cristã e Cultura, que vai acontecer em julho, mês que vem, lá em São Paulo. Então, eu também vou estar participando lá com os meus livros. Showzaço! Então, tá aqui para vocês, Rebeca Samuel e seus livros. Muito obrigado. Obrigada. Eu conheço no Instagram também, Rebeca Samuel Escritora. Valeu!
assim Jesus morreu por mim? Uma carta de amor voltada para os novos convertidos e também para aquelas pessoas que estão desesperadas, para aquelas pessoas que estão realmente carentes do amor de Deus e também aqueles que querem entender a morte vicária do Cristo. Quem vai falar sobre é qualquer semelhança entre nomes e pessoas, não é mera coincidência. Ela é prima de Jane do Bock, Renata do Bock. Comenta um pouquinho sobre esse trabalho. Olá, tudo bem? Esse livro foi uma missão que Deus me deu para escrever para um público que não é religioso, que não conhece a Bíblia, que não tem muito interesse. E explica um pouquinho por que Jesus veio ao mundo, o que ele tem a ver com a nossa vida, um fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, como é que isso impacta na nossa vida hoje. A gente tem uma cultura cristã, a gente vivencia o Natal, a gente vivencia a Páscoa, mas muitas vezes, muitos de nós entendemos pouco, né? Quem é esse Jesus? Você é evangélica, né? Sou. E o livro se propõe a uma linguagem simples, informal, explicar um pouquinho desse Deus que se fez homem para chegar perto da gente e bater um papo com a gente e mostrar uma mensagem que teve tanto impacto e continua tendo até hoje. Fundamentalmente é isso, Jesus está aqui para ser para lá de compreendido no seu messianato. O problema é que muitos não querem receber a sua mensagem, mas ela está aqui para decantar esse raciocínio. Para vocês, Renata do Bock, muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Valeu! Laços literários, conectando pessoas através da literatura, através de um aplicativo que é conhecido como o Instagram Literário. Ele é muito melhor do que o Scooby, de acordo com Simone Pereira, da Lógica. Fale um pouquinho sobre esse trabalho que você está desenvolvendo ante aos contumazes leitores. Oi, gente, tudo bem? A ideia do aplicativo é juntar pessoas com o mesmo gosto literário. Fizemos com a cara do Instagram, mas não é o Instagram, onde você tem a sua biblioteca virtual e pode postar fotos também. O nome do aplicativo, por favor? Laços Literários. Esse nome foi dado pelo Portela, que está hoje aqui na Bienal. A ideia é conectar pessoas através da literatura. Então, tá aqui, Laços Literários. Você procure esse aplicativo que com certeza você vai ser interconectado através da literatura e vai estar formando cada vez mais leitores. Simone Pereira, muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Esse livro, vocês já conhecem? A história desse casal passado na Inglaterra do século XIX, vocês conhecem também. E ela está aqui relançando o seu trabalho. Paula Toinette Benalha. É isso aí, tô com o lançamento Uma Lua de Amor, que conta a história do Gabriel. Na verdade não é um mocinho, é um bandido que sequestra a mocinha, a personagem principal do livro, por conta de uma vingança. Ele quer se vingar da irmã dela, né? Então ele faz esse sequestro para poder obrigá-la a se casar com ele. E a partir daí que surge uma grande história de amor. Algum outro lançamento futuro? Ou você pretende lançá-lo, sei lá, na Bienal de São Paulo ou na próxima Bienal RJ? Todo ano sai um livro na Bienal, né? O ano passado saiu O Sol da Minha Vida, esse ano Uma Lua de Amor. Aí o ano que vem, veremos. Você até agora escreveu quantos romances de lá pra cá? Em 2019 pra cá? Ao todo eu tenho 12, mas de 2019 pra cá já foram 5. Então tá aqui pra vocês, mais uma vez, Uma Lua de Amor sendo relançado por Paula Toinette Benalha, mais fofa do que nunca. Muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Valeu. Prazer. Prazer é meu. Aqui nós temos um livro, vocês já conhecem a história do Bop, de outros carnavais, entrevistei-a em 2019, entrevistei-a também na Bienal da Pandemia, em que ela estava remostrando o seu trabalho, e aquele trabalho deu origem a uma exologia. Aqui, o Missão Bop está no volume 6, Entre Limites. Cristina Mello, comenta um pouco sobre o seu 6º trabalho da série. Olá, tudo bem? Então, eu sou a Cristina Mello, autora da série Missão Bop. O último lançamento, que é o livro que fecha a série Missão Bop, é o Entre Limites. Ele conta a história do cabo do Bop Douglas e da Lara. A Lara é irmã de um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro e eles acabam se envolvendo em uma operação policial. Então é um livro que tem muita ação, a emoção está assim elevadíssima, recomendo, não posso falar muito para não dar spoiler,
mas é um livro sensacional, eu recomendo para vocês. Mas você está comercializando também toda a Hexalogia, para quem quiser comprar, tanto na Gift Box como também no próprio Amazon Kindle? Sim, todos estão no Kindle Limite, tá? Os 6 livros. É bom pagar, valorize o autor nacional, é bom pagar. É mesmo, é? Todos estão lá no Kindle Limite, na Amazon. E todos os livros também físicos você encontra tanto na Amazon quanto no site da The Gift Box. Então tá aqui o 6º volume da série Bop, Entre Limites, afora os outros que venderam igual cachaça no boteco. Cristina Mello, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Espero por vocês. Valeu! Aqui nós temos 2 romances. Faz lembrar aquela coleção da Editora Moderna, de 2 romances, um de ponta cabeça para o outro? Por favor, pelo amor de Deus. E aqui nós temos A Dona de Mim, um relançamento de Carol Dias. Se vocês não conhecem, vão conhecê-la. No card em cima está aparecendo a entrevista que ela cedeu para mim lá na Bienal de 2019. Por Favor, Dona de Mim, são histórias de 2 meninas, elas participam de uma banda e elas enfrentam várias coisas na vida dela. Essa daqui enfrenta um relacionamento abusivo muito complicado e a história de como ela se liberta dessa situação e volta a se amar novamente. E A Dona de Mim é uma história de uma menina que ela tinha um problema de saúde, ela tinha crises de ansiedade seríssimos. E nesse romance a gente vai conhecer um pouco da trajetória dela e saber como que ela volta a ser dona de si, né? Si mesma, exatamente. Então tá aqui, relançamento para vocês, Dona de Mim e o outro de ponta cabeça. Por favor, virou. Carol Dias, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Um beijo. Valeu! Eu tô aqui com o meu crush de Nova York. Naquela época, Bienal de 2021, vocês se lembram muito bem, vocês vão resgatar isso. No card em cima, vou colocar, ela estava comentando ainda sobre, e ela estava vendendo o primeiro livro. Agora, esse livro deu origem a uma trilogia e ela saiu. Aqui nós temos a escritora e crítica de arte, Rafa Fustagno. Não dá pra se esquecer da resenha que tu fez daquele filme bizarro, cara. Super Xuxa contra Baixo Astral, que aquilo dali é um repositório de propaganda. Muita propaganda demais, gente. Desde a hora que ela aparece a marca da moto que ela tá dirigindo. Aparece tinta souvenir. Se ela come um biscoito, é biscoito Triunfo. Ela vai parar num lugar pra pintar, porque a história é essa, né? Ela tá numa campanha, ela é uma apresentadora de TV, tá fazendo uma campanha pra melhorar o mundo, então muros pichados ela vai lá e pinta um arco-íris de energia, pra deixar o mundo cheio de alegria. Que tristeza. O Guilherme Caran se aproveitou da ruindade do filme pra roubar a cena, cara. Ele tava roubando a cena e fez o filme quase que praticamente de improviso, provocando risos ali até da própria Xuxa Meneghel, que nem de longe lembra a estrela do filme, cara. Canastrona pra diabo. Maldição! Na verdade, eu lancei esse livro em 2021, o segundo, e o 2022, o terceiro. Então hoje a gente está aqui, não lancei nada esse ano, e aí eu tô relançando, na verdade, né, pro pessoal que ainda não me conhece, que eu passei a falar muito de novela turca no canal, eu falo de filmes também, como ele disse, mas eu passei a falar muito de novela turca e acabei, né, sendo meio que uma referência pro pessoal que gosta de novela turca, que é um boom também aqui no Brasil. E você se baseou, inclusive, você tinha falado comigo que se baseou, sei lá, em Sex and the City, Friends, para poder compor os seus versos, né? Sim, né? Como eu sempre falei muito de cinema e a minha carreira toda, né? Eu sempre falei sobre filmes estadunidenses. Eu acabei fazendo meus primeiros livros voltados para os Estados Unidos, mas depois eu já tive a história se passando em outros países, inclusive na Turquia. Então tá aqui, relançamento para uma trilogia, para além do único livro que até então se tinha conhecimento, Meu Crush de Nova York, por Rafa Fustagno, essa profissional multimídia. Muito obrigada. Agradeço. Valeu! Obrigada, Jessá, sucesso. Galera, vocês com certeza devem conhecer a história dessa moça. A gente começou por aqui com Afeto, que é uma antologia da qual ela participou de poemas, e isso deu origem a Contos Macabros. Ela desenvolveu, cada dia que passa, o potencial dela na escrita, e ela está em uma outra antologia de contos, crônicas e poesia, que está no volume 7, que é o Perfume da Palavra, organizada aqui pelo selo da editora Afeto, Muriaquitã e Grupo Gaia. E ela está aqui para contar mais uma vitória sua nas letras, Ilênia Soares. É um prazer muito grande estar aqui falando pela segunda vez com esse cara incrível que me entrevistou ano passado na Bienal,
que foi o lançamento desse primeiro livro aqui que eu participei e que foi um sucesso de vendas. E assim, já são 3 filhinhos que a Roberta de Souza me convidou para essas 3 coletâneas, que já é um sucesso, que hoje teve o lançamento do Contos Macabros e o Perfume da Palavra, do qual eu sou coautora. E estamos aí planejando um livro solo, se Deus quiser. Romance ou poesia? Vamos em todas as áreas, que eu comecei com poemas, fui para macabros, e esse é uma homenagem que também fala de sentimentos. Então, estamos vendo as possibilidades de várias áreas. Talvez eu continue com o macabro, que foi um sucesso. Talvez tenha virar o volume 2, o qual, se Deus quiser, vamos fazer de novo o volume 2. Então está aqui para vocês toda a densidade lírica aqui cada dia mais explorada por essa figura humilde que está cada dia que passa crescendo cada vez mais na literatura. Ilênia Soares, muito obrigado. Eu que agradeço, um forte abraço e veremos em outras bienais, se Deus quiser. Valeu! Beijos! Aqui temos os segadores aqui, tanto volume 1 quanto volume 2 também, o volume 3, uma trilogia, e aqui frases marcantes, isso aqui é uma antologia, aqui nós temos uma pegada bem mais necrofílica, também fazendo parte das antologias, e aqui está essa criatura aqui. I'm for the Poké Party Dance! Ela tá a mesma, mas a sua vestimenta e sua carinha e seu cabelo azul, quanta diferença, tá bem maiorzinho. Kênia Drake, comenta um pouco mais sobre o seu trabalho. Meu trabalho é jogar para o mundo a literatura brasileira, a literatura nacional. E a parte mais divertida talvez seja ter com o meu clã de Serpentes Saladas, com meus autores, essa sinergia, né? Essa sincronia que a gente tem para desenvolver projetos dentro da editora. Além dos livros solos de cada um dos meninos que estão aqui, ó, você pode conferir, ó. Cada um tem um gênero diferente, né? Tem um tipo de escrita diferenciada. A gente se desafia, né, com escrita criativa para criar antologias e contos com base nesses desafios que a gente coloca. Frases Marcantes, ela trabalha frases importantes, né, de músicas nacionais brasileiras. Então quem gosta de karaokê, quem se amarra nesse tipo de pegada, vai gostar de cada criatividade que tem aqui dentro dos contos, né? E aqui na parte de Necrominicon, a gente tem contos em que utilizamos a palavra necromante como desafio. Então a gente vai ter aqui enredos de terror, suspense, comédia, horror, fantasia, tudo dentro do perfil de cada autor, né? E, é claro, trabalhando o desafio que era ter a palavra necromante dentro. Então tá aqui para vocês, tem mais alguma coisa para poder lançar, alguma novidade a ser apresentada tanto na Bienal como até futuramente? Hoje temos vários lançamentos aqui na Bienal, sim, mas eu vou indicar em específico 2 aqui que eu acho espetacular para quem gosta de terror e de suspense. Vou apresentar para vocês aqui, ó, Flores Secas, do Leonardo Silva, que é um dark romance, inclusive deu o que falar, né, durante o Clube de Leitura Serpentine. As meninas ficaram completamente apaixonadas por esse livro aqui, que é um dark romance com terror psicológico e umas questões aqui sobrenaturais. Então, durante a leitura, são vários plot twists em cada capítulo. Em alguns momentos você não sabe se você está vivo ou se você está morto lendo o livro. Então tá aqui para vocês um pouquinho dos lançamentos da editora dela, tanto da própria autora como também da empreendedora Kênia Drake. Muito obrigado. Obrigada, querido. Valeu, Pikachu. Aqui, galera, nós temos o suspense policial Doce Veneno da Serpente, que é uma história envolvendo Recife, que é a sua cidade natal, que vendeu igual cachaça no boteco para variar. Agora ele pode curtir o passeio dele no São João de Caruaru, ou então ir lá para Nosso Senhor do Bonfim, ou então ir para Petrolina, Juazeiro e conhecer o interior do estado do Pernambuco, que ele tem muita vontade de pular quadrilha. Landerson Rodrigues, comenta sobre. Olá pessoal, meu nome é Landerson Rodrigues e esse aqui é o meu lançamento desse ano, o Doce Veneno da Serpente, que é um suspense policial que se passa na minha cidade, Recife, no qual você vai acompanhar a Catarina Monteiro,
onde ela é acionada para uma investigação policial do desaparecimento de uma jovem que sumiu no condomínio de luxo chamado Povo Santo. O comissário que designa ela, Bernardo, diz a ela, olha, por favor, foca só nessa investigação. Mas aí ela é muito astuta e ela começa a escavacar de todos os lados e percebe que o desaparecimento dela envolve muito mais coisas sombrias que estão dentro desse condomínio. E aí você, enquanto leitor, entra com ela na investigação através de dossiê policial, recortes de jornais antigos, relatório médico, conversa de WhatsApp e tudo que está aqui. E o melhor de tudo ainda é que o livro, ele conta, para quem gosta, né, da lado suspense, com um final alternativo, no qual você, baseado na sua experiência de leitura, você pode escolher o final que mais se enquadra pela sua experiência. Esse livro, como todos os meus livros, eu trato assuntos sociais e aqui eu falo um pouco sobre racismo, diferenciação de classes, guerras de classes sociais e supremacia branca. Uma história cujo final você decide. O Doce Veneno da Serpente, Landerson Rodrigues. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Olha que grata surpresa que eu estou tendo aqui no quiosque da Gaia. Um exímio poeta. Aliás, ele é um poeta? Não. Um homem embriagado com seus goles de amor. Seu nome é Ideval José e os seus Brasília Dias. Os seus Brasília Dias e só. Como é que é isso? Isso aí que você disse é tudo burrice. Os Brasilíadas e só. O que seriam os Brasilíadas? Está aqui atrás uma obra poética satírica inspirada em Luís Vaz de Camões. Para mim, o maior escritor da língua portuguesa, em que sempre admirei desde a minha juventude. Aborda temas como corrupção, enganos, roubalheiras, golpes, golpistas, que no final tudo acaba em samba. Assim como esse livro também, tudo acaba em samba. Chupa que a cana é doce, meu filho. Juntamente segue só com uma versificação de poemas sentimentais e uma boa conservância temática e paz, felicidade, sofrimento, amor, esperança e uma compilação de versos. Mas o tema que eu mais adoro é o amor, e onde eu falo vai o que está em cima de Deus. E nesse livro temos alguma coisa que fala... Como, por exemplo, o quê? Existência. Compreendo o que é existir. Eu sei, meu Deus, vou sumir. Nasci para um dia morrer. Talvez eu nem saiba o que seja morte, mas luto sabendo que é a sorte de ter conseguido amizades, para quando eu descansar no meu leito, carregando a bandeira no peito, cheinho de felicidade. Congratulations! 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 Tá aí para vocês um pouquinho do seu compêndio poético, de todos os versos e reversos aqui de Brasilíadas. Ideval José, muito obrigado. Eu que agradeço por essa grande oportunidade que vocês me dão. Eu fiz sem intenção nenhuma, assim, que eu fiz desde garoto. Chegou um dia, a minha filha disse para mim assim, pai, o que você vai fazer com isso? Eu digo, fazer nada. Ela disse, mas não vai fazer nada com isso? Eu digo, não, faz você. E a minha filha está aqui, ó. Uma bênção na tua vida, né? Ela que está te impulsionando a escrever e a viver todos os dias que lhe restam na paz do Santo Espírito, né? Isso, glória a Deus. E está aqui Rosane Santos da Silva e seu prefácio, sua dedicatória, estou colocando em foco. Você pode dar a pausa no vídeo para ler tudo o que ela escreveu a respeito do pai e do que ele nos deixou de legado em termos de poesia, inspirado nos versos de Luís de Camões. Brasilíadas de Ideval José, muito obrigado. Agradeço mais uma vez, eu que agradeço. Valeu! Aqui começando a falar do planeta, meu mundo, meu lugar. Aqui nós temos também Quando a Natureza se Pinta, ambas as histórias calcadas em proteção ambiental. Haja vista a sua formação em gestão ambiental que levou a compor esse trabalho aqui especificamente para crianças e, por que não dizer, para adultos. Tainara
Alves, comenta um pouquinho sobre o seu trabalho Maga da Floresta. Moça bonita. Esses meus 2 trabalhos, né, tá voltado à parte de meio ambiente, à preservação ambiental e o nosso pertencimento à Mata Atlântica. O meu planeta, meu mundo, meu lugar, eu já foco mais sobre a parte de preservação ambiental, onde tem uma natureza que é muito bonita e que infelizmente começa a ser poluída e que no meio disso tudo surge uma super heroína, uma guardiã da natureza. Quando a natureza se pinta, eu já foco mais na pintura. Ele tem esse nome justamente para que cada criança possa pintar a sua natureza do jeito que vê. E nele eu falo sobre alguns animais da nossa Mata Atlântica. Tá aqui para vocês. Um livro como esse, com certeza, deve ter ilustração aí. As ilustrações são de quem? São do Rafael Domingos. Mostra um pouquinho. Cara, é um livro de colorir, cara. É um livro para a criançada pegar e dar cores aqui aos seres, aos animais, a toda a natureza que aqui existe. Também a mesma pegada tem esse livro, né? Também é um Secret Garden, né? Você fez alguma coisa tipo... Esse já é colorido. Secret Garden é o outro. Aqui, ó. Poxa, que legal, que bonito. Cara, enche os olhos, cara. Eu que sou um fã, confesso, de literatura infantil, confesso que realmente fiquei encantado aqui com o seu trabalho, viu? Apenas serve, né, para as crianças, mas também para os professores, né, que gostam de levar a literatura para a sala de aula, que gostam de falar sobre o meio ambiente e ensinar sobre esse tema tão importante para as nossas gerações, né? Tem algumas entrelinhas no meu livro da qual o professor, junto com o aluno, ele vai poder também desvendar e pesquisar e fazer uma aula aí para o ano inteiro. Então tá aqui para vocês, Quando a Natureza Pinta, e também Meu Planeta, Meu Mundo, Meu Lugar, de Tainara Alves, ambos de ilustrações de Rafael Domingos. Tainara Alves, muito obrigado. Obrigada a você. Valeu! Tchau, tchau. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Tararatata. Aqui nós temos os amores desse Brasil ensolarado com Paraty na capa. Cara, eu queria muito estar na Festa Literária de Paraty. Por favor, editora, por favor, pequenos e grandes empresários, me patrocinem, pelo amor de Deus, porque eu quero levar os autores independentes ao Brasil e ao mundo. Aqui tem 2 contos, inclusive com ilustrações dando conta de cada um deles. Quem vai falar sobre esse livro é a escritora, a anfitriã, Rosana Holanda. Comenta sobre o seu trabalho, que inclusive você vai lançar na próxima Festa Literária de Paraty. Sim, olá para todos. Esse meu livro aqui, eu brinco que ele serve também como um cartão postal para a cidade. Temos 2 contos aqui, Um Pirata no Mar de Paraty e Um Grito de Liberdade, que é contos que falam de amor e do nosso país, né, que a gente tem que amar igualmente. E mostra por dentro os livros. Você falou dos 2 contos que tem. Um Pirata no Mar de Paraty, já trazendo à baila todas as riquezas que a cidade tem, as histórias de Paraty, também o único fiord do Brasil, que ele está lá em Paraty, que é um filetinho de água entrando por ali. E também temos um outro falando do Grito de Liberdade, falando da independência do Brasil, que parece que a gente está muito longe de obter, né? Sim, a gente aqui foi em homenagem aos 200 anos, mas a luta continua, né? Ter consciência histórica é importante, então por isso que a gente precisa ler, precisa prestigiar os autores nacionais e precisa estar participando dessa grande festa que é a Bienal, que é a Flip, que são os eventos literários que temos no Brasil. Então tá aqui para vocês, Rosana Holanda e seus amores no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada a você e que tenha todo mundo uma ótima Bienal. Valeu! Olha o relançamento aqui. Vocês que já me acompanharam na Bienal de 2023 devem se lembrar do Como Ser Vampira em uma Cidade Ensolarada. E vocês com certeza já acompanharam a entrevista individual que esta moça aqui me deu, a Gleice Fabacho. Ela está relançando este livro, bem como ela vai apresentar um outro trabalho que já está esgotado de sua autoria. Fala um pouquinho sobre. Bom, esse aqui, para quem conhece e para quem não conhece, é Como Ser Vampiro em uma Cidade Ensolarada, a história de Aileen Magnante, vindo para uma cidade nova, acaba desaparecendo, né, durante um passeio, acorda em outro mundo e tenta descobrir onde é que ela está, como ela pode sair dali, se aquilo é um sonho, se é um delírio,
Eileen Enista, uma Eileen Enista que eu falei contigo. Seria Aileen, né, no caso, Aileen Enista. E ali, enquanto isso, ela tem que assumir uma outra identidade para sobreviver. Vai parar nas mãos da rainha Zenage, é prometida ao rei Willa, até saber o que está acontecendo e como ela pode sair dali. E esse livro aqui, ele tem uma continuação, é uma história que pode ser lida independente dessa, mas ela menciona fatos dessa. Novo livro que infelizmente não posso mostrar aqui, infelizmente e felizmente também, né, porque ele está esgotado, então não tem como mostrar agora aqui. Mas fala o título, fala a resenha. Um de Nós Matou Virginia Mar, que é a Aileen já tendo coragem para ir para longe das asas dos pais. Ela vai para uma outra cidade com duas amigas e ela é convidada para um chá da tarde, para um aniversário, o aniversário da Virgínia. Ela tem uma discussão com a Virgínia quando ela maltrata as amigas dela. Durante essa discussão, todo mundo apaga, todo mundo fica desacordado. E quando todo mundo acorda, a Virgínia não acorda, a Virgínia está morta. E todos estão trancados na casa e a Aileen tenta descobrir quem foi que fez isso, como eles podem sair daquela casa, como eles podem sobreviver. Então é uma corrida contra o tempo, um desconfiando do outro e resta saber quem matou Virginia Mar, quem pode ter sido. Então tá aqui para vocês com ilustrações dela mesma e com essa pegada bastante dark que vai se espichando pro outro romance, Como Ser Vampira em uma Cidade Ensolarada, fora o que vai vir depois, da cabecinha de Gleice Fabacho. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês também. E venham conhecer Como Ser Vampiro em uma Cidade Ensolarada e Um de Nós Matou Virginia Mar. Valeu! Acabou! 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 Aê! Esses foram todos os vídeos com todas as entrevistas que eu fiz na Bienal do Livro e façam bom proveito. Em 2027 tem mais e talvez em 2026 na Bienal de São Paulo, aqui e acolá em um e outro evento literário, eu também estarei em Rio de Janeiro. E também aqui e acolá nos passeios culturais, nos vlogs de viagem que você... Fique ligado, porque a qualquer momento vai estar aparecendo no ar aqui em nosso canal, ok? Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir, com mais, em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e como sempre a gente se vê... One more time. One more time. See you later. Bye. Bye. Bye.